Bom dia, turma. Sou a professora de filosofia e na aula de hoje nós vamos revisar os conteúdos que nós já abordamos em sala como uma forma de ajudar vocês a relembrarem o conteúdo, colocar em dia. Então, se vocês anotaram, vocês recorram a essas anotações, ao livro, para ajudar vocês a relembrar esses conteúdos. O primeiro foi os opostos, de Heráclito de Éfeso, do filósofo Heráclito de Éfeso. Então, de acordo com o filósofo Heráclito, vivemos num mundo repleto de opostos, ou seja, de contrários. Vivemos cercados por coisas contrárias, tais como noite e dia, frio e quente, nascimento e morte. Nada permanece igual, um movimento que o filósofo chamou de eterno devir, ou vir a ser, uma constante mudança da natureza, um movimento contínuo. Então, como vimos em sala, Heráclito de Éfeso, ele baseava-se, a teoria dele, a filosofia dele, baseava-se muito no movimento das coisas. Então, segundo esse filósofo, nós vivemos em um eterno movimento, uma eterna transformação das coisas, de tudo, da natureza. Então, essa transformação, esse movimento constante, ele deu o nome de devir, ou seja, um vir a ser. Então, para o filósofo Heráclito, nada é estático e de uma única forma. Tudo é e será sempre um vir a ser, uma constante transformação, ou seja, vivemos e passamos por uma constante transformação. Segundo o filósofo também Heráclito, algo só existe por existir também o seu oposto, e a tensão entre os opostos, a qual gera mudanças incessantes na ordem das coisas. O que ele quis dizer com isso? Que nós vivemos em um eterno contrário, uma tensão entre os contrários, entre os opostos. Algo só existe porque também existe o seu contrário, ou seja, o belo só existe porque também existe o feio. A noite só existe porque também existe o dia. Então, um complementa o outro. E ambos vivem em uma eterna tensão entre eles, uma eterna mudança, um constante movimento entre eles. Se nós não conhecêssemos, não tivéssemos esses opostos, não existiria o seu contrário. Por exemplo, como eu já tinha falado para vocês em sala, se nós não conhecemos o oposto da covardia, que seria a coragem, ser covarde seria algo natural ao ser humano, a qualquer pessoa, intrínseco a ele. Então, nós não daríamos importância ao que é ser corajoso, então, ao que é ter a valentia. Então, o oposto, ele necessita do seu contrário para sobreviver, para nós valorizarmos ele. Para o filósofo Heráclito também, o fogo ele é um elemento primordial, ou seja, é um elemento que deu origem a todas as outras coisas, um elemento em que tudo contém e em todas as coisas está esse elemento. Então, segundo Heráclito, esse elemento é o fogo, justamente por ser uma representação da mudança e do movimento constante. Uma frase bastante conhecida dele, e que eu já passei para vocês também em sala, nada permanece e nada é. Em dois momentos a mesma coisa. Então, com isso ele quis dizer que nós sofremos sempre uma eterna mudança, em que nós, em dois momentos, jamais seremos a mesma pessoa, ou uma coisa, em dois momentos diferentes, será a mesma coisa. Nós, seres humanos ou coisas, sempre estaremos em uma constante mudança.
Um outro tópico que vimos em sala foi a ataraxia. Os males, os infortúnios, as decepções, tristezas, doenças, são dores que muitas vezes não podemos evitar, o que nos deixa o que nos deixam revoltados. Pensando nisso, alguns filósofos gregos buscaram seguir um caminho oposto do autocontrole. Aliás, um caminho oposto. Esse caminho oposto, no caso, seria o do autocontrole, no sentir e no agir. Esses filósofos acreditavam que o verdadeiro sábio era aquele que conseguisse se manter tranquilo diante das diversidades da vida, praticando a ataraxia. A ataraxia, como eu coloquei para vocês, é a formação do espírito, a diminuição da intensidade das paixões e dos desejos, o fortalecimento da alma diante das adversidades, aquele que busca o equilíbrio emocional mediante da imperturbabilidade da alma. Ou seja, quando você desenvolve um nível de serenidade da alma. É um estado de espírito em que você, ao alcançá-lo, você consegue se manter sereno e tranquilo diante de todas as diversidades que você possa vir a enfrentar na vida. Então, essa é a ataraxia. A conquista da ataraxia levaria o sábio a não se deixar abalar por prazeres, alegrias, dores ou sofrimentos, evitando que os desejos viessem a inquietá-lo. Então, a base da filosofia, na verdade, seria essa, da ataraxia, desculpa, seria essa, que você não se deixar levar pelos prazeres, pelas tristezas, pelos sentimentos em geral da vida, se manter sempre em equilíbrio diante de todos dessas adversidades. Então, se você consegue chegar a esse estado de espírito, você consegue chegar à ataraxia. Diógenes de Sinope foi um dos filósofos que mais se destacaram dentro dessa filosofia de vida. Eu falei para vocês em sala sobre ele, era um filósofo que abdicou de tudo, de todas as riquezas, de todos, de moradia, de conforto, para viver aquilo que de fato ele acreditava que era uma vida sem desejos, sem nada do que fosse realmente essencial para se viver. Então ele abdica de tudo o que para ele não importa, não existe importância para viver essa vida baseada na ataraxia, nessa estabilidade da alma e nessa tranquilidade. Os estoicos também o estoicismo, na verdade, foi uma escola em que se tornou bastante conhecida por praticar a ataraxia. O estoicismo, no caso, foi uma das correntes filosóficas mais influentes na antiguidade. Essa escola de pensamento originou-se na cidade grega de Atenas, próximo ao ano de 300 a.C. Embora seu fundador, Zenão de Cítio, tenha sido um estrangeiro natural de Cítio porque ele era de origem desse local, então todos os filósofos recebiam um sobrenome do lugar em que viviam ou que nasceu. Então, por isso, Zenão de Cítio. O nome dessa escola originou-se do local em que esse pensador se reunia com seus discípulos, tendo a origem grega da palavra estoá, que significa portal. Como esse Zenão era um estrangeiro e não possuía bens, ele se reunia na praça, uma espécie de praça pública, em que todas as pessoas que quisessem ouvir, quisessem saber um pouco sobre a sua filosofia, era só se aproximar. Ele não tinha bens, então ele não conseguiu montar uma escola, de fato, como os outros filósofos, então ele utilizou a praça, daí como se fosse uma espécie de entrada para a cidade, um portal, daí o nome estoar, que originou a palavra estoicismo.
Os estoicos, por sua vez, ensinavam a quem estivesse disposto a viver uma vida baseada no equilíbrio. Então, os estoicos, eles não discriminavam ninguém, aqueles que queriam escutá-los e queriam entender um pouco mais sobre o estoicismo, eles estavam sempre abertos a receber, não cobravam por isso. Então, todos aqueles que queriam viver uma vida baseada no equilíbrio, sem se deixar perturbar pelo sofrimento ou qualquer outro fato que pudesse tirar sua estabilidade. A recusa em deixar livrar-se por sentimentos e desejos visa evitar que excessos sejam cometidos e fins supérfluos sejam valorizados. Só o que é incondicional pode ser considerado essencialmente bom ou mal. Então, o estoicismo, assim como Diógenes, eles seguiam muito nessa linha de abdicar de tudo aquilo que não continha importância, que fosse supérfluo e, de fato, valorizar o que era incondicionalmente bom para a vida. Os estoicos, eles não buscavam mudar o mundo e nem uma sociedade perfeita, mas saber lidar, um errinho de digitação aí, desculpem, lidar com o mundo do jeito como ele é, buscando o autodesenvolvimento. Então, os estoicos, eles tinham essa filosofia de vida não com o intuito de tentar mudar as pessoas e nem a sociedade, porque eles sabiam que existiam as diversidades da vida e que isso não poderia ser evitado, mas que aprendessem a lidar com isso, a passar por essas dificuldades. Então, esse era o principal objetivo dos estoicos, era o autodesenvolvimento, baseado no que a gente viu nas 4 virtudes cardinais, que seria a sabedoria, a temperança, a justiça e a coragem. A sabedoria de lidar com os obstáculos que aparecessem, a temperança, que seria esse equilíbrio né, na vida, e a justiça, agir justamente com todas as pessoas, mesmo aqueles que não fossem justos com eles, e a coragem, que é viver de forma corajosa. Um outro filósofo que nós vimos também foi Aristóteles e a sua filosofia do bem maior ou do sumo bem. Então, Aristóteles defendia que a felicidade é o maior bem desejado pelos homens e o fim das ações humanas. A filosofia aristotélica é teleológica, ou seja, está orientada por uma finalidade. Para Aristóteles, a finalidade é identificada como o bem, ou, como ele coloca também, o sumo bem. Ou seja, dizer que todas as ações tendem a um fim. É o mesmo que dizer que todas as coisas tendem a um bem. Aristóteles colocava que todas as pessoas deveriam seguir a vida sempre buscando esse sumo bem, buscando sempre esse objetivo, como se fosse um objetivo final na vida de cada um, que seria a felicidade. Aristóteles percebeu que não poderia haver apenas bens secundários, um bem desejado em função de outro. Era necessário que existisse um fim último para a ação humana. A esse fim último, Aristóteles refere-se como o sumo bem, o melhor dos bens, o bem maior. Então, para Aristóteles, desejos e momentâneos seriam apenas passageiros e que isso não levaria você a chegar ao seu objetivo final, seu último desejo, o desejo de todos, que seria um desejo comum, um bem comum, que seria a felicidade. Então, esses desejos, eles só atrapalharia você chegar a esse bem maior. Para isso, seria necessário que vivêssemos de forma virtuosa, baseada em virtudes como a coragem, a generosidade, a justiça, a amizade
e cidadania, voltadas sempre para nossas escolhas e de olho no futuro, se desviando dos desejos momentâneos para alcançar o verdadeiro bem, o sumo bem, a felicidade. Então, para Aristóteles, deveríamos sempre viver de acordo com essa vida virtuosa que ele coloca, que seria baseada nesses pontos, que seria a coragem, a generosidade, a justiça, a amizade e a cidadania, buscando sempre a amizade, então voltadas sempre para esse último bem, essa última ação, que seria o sumo bem, visando sempre o futuro e não apenas o presente e as suas, como é que eu posso dizer, os seus, sua, os seus desejos momentâneos, que isso não traria, não levaria você a chegar ao sumo bem. Então, esse foi um resumo das aulas que nós vimos, um pouco dos principais pontos, dos principais conteúdos que nós vimos em sala. Vocês têm o livro, vou deixar uma atividade para vocês na plataforma, então fiquem atentos a isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida é só entrar no chat e estarei lá para qualquer dúvida. Então, fiquem todos bem, espero que todos tenham entendido e até a próxima aula.